Desde o início da humanidade, Deus tem procurado se comunicar com o ser humano. Com o aumento da corrupção, o homem foi se afastando de Deus, e ele precisou utilizar pessoas escolhidas, chamadas profetas, que deveriam ser testemunhas de Cristo. No período do Novo Testamento, Deus continuou utilizando profetas na igreja cristã para que seu povo espalhasse a mensagem da ressurreição e da segunda vinda de Jesus ao mundo. No entanto, com a chegada da Idade Média, um período marcado por superstição e apostasia, a imagem de Deus e sua mensagem foram obscurecidas e se fazia necessário novamente o uso de profetas de Deus para fazer a igreja retornar à verdade. Assim, após os dias mais sombrios da história, Deus se aproximou do seu povo por meio de uma humilde e frágil mensageira para preparar um povo remanescente e os reconduzir a um verdadeiro despertar da esperança. No século XVII, um grupo de protestantes, fugindo da perseguição religiosa na Europa, encontrou refúgio e liberdade na América. Os séculos XVIII e XIX testemunharam grandes despertamentos religiosos nos Estados Unidos e ao redor do mundo, por causa do cumprimento de algumas profecias bíblicas, como o dia escuro, a lua em sangue, a queda de estrelas, mas principalmente a prisão do Papa Pio VI por Napoleão Bonaparte em 1798, visto por grande parte dos protestantes como o cumprimento das profecias de Daniel 7 e Apocalipse 13. Por conta desses eventos, surgiram muitos pregadores no cenário mundial anunciando a breve volta de Jesus, entre eles o padre Manuel de Lacunza, no Chile, Henry Drummond, na Escócia, e o ex-capitão Guilherme Miller, nos Estados Unidos. Mas quem foi aquela jovem frágil usada por Deus? Vamos acompanhar os anos iniciais da vida dela. Ela nasceu nesse período de grandes despertamentos na cidade de Gohan, em 26 de novembro de 1827. Chamada Ellen Gould Armon, filha de Eunice e Robert Armon, que possuíam ao todo 8 filhos, e as mais novas eram as gêmeas Ellen e Elizabeth. Robert era fazendeiro, mas uma depressão econômica que afetou os Estados Unidos fez a família se mudar para Portland, a maior cidade do estado do Maine, local onde Robert trabalhou como chapeleiro. Certa ocasião, Ellen encontrou no chão um pequeno jornal que continha a mensagem de um homem da Inglaterra, que pregava que a Terra seria destruída em cerca de 30 anos. Ela sentiu que deveria se preparar melhor para esperar a vinda de Jesus. Na mesma época, aconteceu um incidente que lhe causaria problemas pelo resto da vida. Uma garota de 13 anos atirou uma pedra em seu rosto, desfigurando-o, quebrando-lhe o nariz. Os médicos lhe deram poucos meses de vida. Ela ficou 2 anos sem poder respirar pelo nariz. A luta mais forte da sua infância, no entanto, foi abandonar os estudos e a esperança de aprender. O golpe cruel que destruiu as alegrias da terra foi o meio de dirigir meus olhos para o céu. Talvez eu jamais tivesse conhecido a Jesus, se não fosse a tristeza. Desde a infância, Ellen desenvolveu um espírito trabalhador e missionário. Ela ajudava o pai a confeccionar chapéus e, com os lucros, investia em publicações evangelísticas para dar a seus amigos. Aos 12 anos, ela e sua família assistiram à primeira conferência do ex-capitão Guilherme Miller, um dos grandes pregadores do Advento de Cristo em 1840. Baseado em suas interpretações das profecias de Daniel e Apocalipse, a ênfase de suas urgentes pregações era a volta de Jesus em meados de 1843. Essas conferências causaram grande impacto em Portland, como em toda a costa leste americana. Ela estava impressionada com a urgência da breve volta de Jesus e não se sentiu boa o suficiente para entrar no céu. Em 1842, Ellen foi batizada na praia, na Baía de Casco, em Portland.
Com medo do que viria pela frente, sua mãe lhe pediu que ela se aconselhasse com o pastor Stockman, um pregador milerita. Ela contou a ele a respeito de 2 sonhos que ela teve sobre Jesus. Em um dos sonhos, Jesus lhe dizia: "Não tenha medo." Ao ouvir isso, em lágrimas, o pastor disse: "Ellen, Jesus deve estar lhe preparando para um trabalho especial." Depois de muita perseguição, a família Harmon foi excluída do hall de membros da Igreja Metodista da Rua Casco, por crerem na breve volta de Jesus. Após a exclusão, eles tiveram oposição por parte dos vizinhos. Certa vez, os filhos dos vizinhos chamaram a polícia, porque a família de Ellen estava orando, e os policiais indagaram: "É por isso que vocês nos chamaram? Esta família está fazendo o que todas as famílias deviam fazer." Ao passar o ano de 1843, os mileritas tiveram que rever os cálculos da profecia. Eles interpretavam a profecia de Daniel 8,14, o fim do período de 2300 anos, como a segunda vinda de Cristo. Eles descobriram que Daniel 9 e Esdras capítulo 1 marcava o início da profecia, então eles chegaram à data de 22 de outubro de 1844. Nesse dia, eles esperariam se encontrar com seu Salvador. Foi esse o ano mais feliz da minha vida. Tinha o coração pleno de alegre expectação, mas sentia muita compaixão e ansiedade pelos que estavam desanimados e não tinham nenhuma esperança em Jesus. Cerca de 200 ministros de várias denominações estavam pregando a vinda de Jesus nessa época. Muitos mileritas venderam tudo o que possuíam e eram pesadamente ridicularizados, mas não se importavam, pois em poucos dias, pensavam eles, estariam no céu. O dia 22 de outubro de 1844 chegou, e cerca de 100.000 pessoas no Nordeste americano, entre eles a jovem Ellen e sua família, esperaram ansiosamente desde a manhã até a meia-noite. O dia passou e Jesus não voltou. Eles choraram amargamente até a manhã seguinte. Esse episódio foi chamado de Grande Desapontamento. Depois disso, muitos crentes do Advento desistiram da fé. Outros, porém, passaram a estudar a Bíblia mais diligentemente para rever os cálculos da profecia e concluíram que a data estava realmente correta. Qual seria o erro então? Eles se questionavam. Na manhã triste de 23 de outubro de 1844, um milerita convicto, chamado Hiram Edson, ao orar fervorosamente, recebeu um vislumbre de Cristo e sua obra no céu. Jesus passara para o lugar santíssimo no céu para iniciar a purificação do santuário, como ocorria no santuário do Antigo Testamento. Essa era a última fase de sua obra antes de seu retorno. Os mileritas focaram suas atenções no tema do santuário. A esperança ressurgiu quando eles perceberam que algo grandioso havia realmente acontecido no céu. 2 anos antes, o dom profético havia se manifestado em William Foy, um jovem de 20 anos que recebeu uma série de visões. Depois do desapontamento, um homem educado e elegante chamado Hasenfoss recebeu uma visão do céu e a ordem para contá-la a outros. Porém, ele se recusou e lhe foi dito que seria tirado o espírito dele e dado a alguém com muito menos condições do que ele. Era uma referência à jovem Ellen. Acompanhe comigo agora como ela se tornou a mensageira do Senhor ao povo remanescente. Os anos de preparo para a volta de Jesus fizeram a fé de Ellen se fortalecer para suportar os dias mais escuros. 2 meses depois, de 22 de outubro, ela se reuniu com um grupo de amigas para orar, quando o Espírito de Deus veio sobre ela e recebeu uma visão que narrava de forma simbólica a jornada do povo do Advento em direção ao céu. Por meio dessa visão, Deus mostrou que ainda voltaria em breve, mas eles tinham uma função a desempenhar no estudo e na pregação dessa mensagem. Com muita dificuldade e timidez, Ellen passou a contar aos outros a sua visão. Logo na primeira reunião, os mileritas de Portland reconheceram isso como uma luz de Deus. Ao começar a contar, ela mal conseguia falar, mas depois de 5 minutos, sua voz ficou forte e ela conseguiu falar por 2 horas.
Ela começou a viajar a várias cidades próximas, contando aos milleritas sua visão. Nos próximos 70 anos, Deus daria a Ellen Armon cerca de 2.000 visões e sonhos para a edificação da igreja remanescente dos mais variados assuntos, desde teologia, missão, saúde, educação, conduta cristã e conselhos a indivíduos. Boa parte dessas visões podem ser encontradas em seus escritos e cartas. O enfoque principal de suas visões passaria a ser o grande conflito entre Cristo e Satanás ao longo dos séculos e a proximidade de seu fim. Durante suas visões, que poderia durar cerca de poucos minutos ou até 4 horas, testemunhas oculares relataram que ela ficava sem respirar, embora não ficasse pálida. Certa ocasião, ela segurou uma Bíblia de 8 quilos em uma das mãos por 20 minutos e apontava textos bíblicos sem olhar. Algumas vezes, ela não conseguia lembrar-se da visão até começar a escrevê-la. Durante algumas de suas visões, um anjo sempre a acompanhava, o qual ela chamava de anjo assistente. As suas visões mais memoráveis para ela foram as que viu a beleza de Jesus, as maravilhas do céu e de outros mundos. Em uma viagem à cidade de Orrington, ela conheceu um jovem pregador millerita chamado Tiago White. A partir de então, seus caminhos passaram a cruzar-se cada vez mais, surgindo aos poucos uma sincera afeição. Ellen e Tiago buscaram a confirmação de Deus em oração. Então, 1 ano e alguns meses depois, se casaram no civil, já que nessa época não pertenciam a uma denominação, a não ser a não organizada Causa Adventista. Algumas semanas depois, o jovem casal estudou o folheto do pastor José Bates, chamado O Sábado do Sétimo Dia, que apresentava evidências claras de que o dia do Senhor ainda era o sábado. 6 meses mais tarde, Ellen teve uma visão onde viu a lei de Deus no santuário celestial. Um brilho especial estava sobre o sábado, 4º mandamento da lei de Deus. Mas a vida de Ellen White não seria apenas de grandes e alegres momentos. Os primeiros anos de casamento foram marcados por pobreza e angústia. Ao nascer o primeiro filho deles, Henry Nichols, eles se mudaram para a casa da família Holland, que amavelmente lhe cedeu parte da residência por 6 meses. Nessa época, seus móveis eram emprestados, e Tiago dividia seu tempo pregando e trabalhando arduamente como carregador de carvão, lenhador e cortador de feno por poucos centavos ao dia. Em várias ocasiões, ele fez economias por dias, a fim de se encontrarem com outros guardadores do sábado. Em meio ao desânimo, Deus revelou a Ellen em visão que ele estava moldando-lhes o caráter para o serviço na salvação de outras pessoas, pois se o lar fosse um lugar muito aconchegante, eles não teriam o desejo de se aventurar atrás dos perdidos. No ano de 1848, Ellen recebeu uma importante visão. Foi dito a ela que seu esposo deveria começar a escrever e imprimir um pequeno panfleto contendo as verdades bíblicas. Seria um começo humilde, mas essa iniciativa um dia circundaria o mundo inteiro. Tiago começou a escrever o folheto A Verdade Presente. Eles gastaram suas economias para poder imprimir o primeiro milheiro, mas com o tempo, a ajuda começou a surgir de várias pessoas. Não demorou para que conseguissem comprar um pequeno prelo e alugassem uma casa em Rochester, Nova York, para a editora que mais tarde passaria a chamar-se Review and Herald. Embora Ellen fosse uma conhecida figura pública, quem a conhecia melhor sabia que era uma mãe cristã coerente, que mantinha um lindo relacionamento com o esposo e com os filhos. Tiago dizia que Ellen era sua coroa de glória. Ellen, por sua vez, era muito amorosa. Ela disse que Tiago era o melhor homem que já usou sapatos de couro. Um dia Ellen escreveu a seu esposo: Lamento haver dito ou escrito algo que o magoou. Perdoe-me e serei cautelosa em não iniciar nenhum assunto que o aborreça ou aflija. Em qualquer ocasião em que meus sentimentos se exaltem, errei. Tivesse eu seguido a meu Salvador mais de perto, não teria que lastimar tanto minha dessemelhança com sua querida imagem. Quando ela tinha 20 anos, nasceu seu segundo filho, James Edson. 5 anos depois veio o terceiro filho, William Clarence. Aos 33 anos, nasceu o quarto filho, John Herbert,
Infelizmente, faleceu aos 3 meses de idade, vítima de uma doença infecciosa. 3 anos depois, outra tragédia atingiu a família. O filho mais velho, Henry Nichols, com apenas 16 anos de idade, contraiu pneumonia. Pressentindo a morte, ele pediu a seus pais que fosse sepultado junto ao falecido irmãozinho para estarem juntos no dia da ressurreição. Depois de confortar seus pais e amigos com sua esperança, umas de suas últimas palavras foram: "Mãe, eu encontrarei a senhora no céu, na manhã da ressurreição." No ano de 1855, o casal White recebeu o convite dos irmãos de Michigan para morar na cidade de Battle Creek. Ali eles tiveram sua primeira casa própria. A editora, que já havia se mudado para a cidade, teve oportunidade de se expandir e conseguir um prelo maior. Muitas pequenas igrejas começaram a ser construídas na cidade. Nesses primeiros anos, a base de operações dos guardadores do sábado era a casa dos White e a editora. As publicações uniam e davam estrutura ao pequeno grupo de adventistas. Os 9 anos em que a família White viveu em Battle Creek foram marcados por muitas viagens ao longo do país. Havia empenho para o avanço da causa. Quando não estavam viajando, Ellen encontrava-se tricotando, fazendo visitas ou escrevendo livros. Desde 1851, quando ela escreveu o seu primeiro livro narrando suas primeiras visões, até sua morte, Ellen teria publicado 24 livros, enquanto mais outro estava sendo editado. Também produziu milhares de artigos e cartas, totalizando cerca de 100.000 páginas escritas, que mais tarde comporiam mais 100 compilações. Seus escritos, tal como suas visões, abordavam os mais diversos assuntos, desde teologia, conselhos para a vida cristã, saúde, educação, entre muitos outros. O livro intitulado O Desejado de Todas as Nações, de 1898, que conta a história de Jesus, era o favorito dela. Na mesma série denominada Conflito, formada por 5 volumes, encontra-se o famoso livro Grande Conflito, que conta a luta entre o bem e o mal desde o início da era cristã até o fim dos tempos. Muitas vezes Ellen utilizava como fontes outros autores que melhor explicavam ou resumiam o que ela pretendia dizer, da mesma forma como também fizeram alguns escritores bíblicos. Ela também possuía assistentes literários que editavam e corrigiam a gramática de seus escritos. O papel da Sra. White na formação das doutrinas adventistas foi muito importante, embora ela nunca tenha trazido uma nova doutrina. Durante as reuniões entre os mileritas, chamadas de conferências sabáticas, cada pessoa tinha uma opinião sobre doutrinas bíblicas. No entanto, depois de entenderem que o caloroso debate não produziria resultado, passaram a orar e estudar a Bíblia juntos. Somente após chegarem a um consenso é que Deus se manifestava por meio de Ellen White, confirmando e corrigindo determinadas conclusões, estimulando o grupo a estudar detalhadamente um assunto. A própria Ellen dizia que seus escritos eram uma luz menor que levaria a igreja para uma luz maior, a Bíblia. Ellen era muito hospitaleira, tinha um carinho muito especial pelas pessoas, especialmente pelos mais carentes. Ellen remendava suas roupas velhas e costumava comprar roupas novas para doar. Embora as fotos não demonstrem, por causa da condição fotográfica da época, Ellen estava sempre sorrindo. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela era uma pessoa muito alegre e bem-humorada. Certa ocasião, quando pregava um sermão de sábado numa igreja, seu filho William adormeceu no culto. Isso produziu cochichos e comentários dos membros da igreja. Percebendo a situação, Ellen se desculpou com bom humor. Quando William era um bebê, eu costumava trazê-lo à plataforma e deixá-lo dormindo numa cesta embaixo do púlpito, e ele nunca perdeu o costume. Ela era uma oradora de qualidades excepcionais. Entusiasmada pelo amor de Jesus, às vezes no meio de um sermão ela proclamava isso bem alto. Apesar da saúde respiratória frágil, Ellen era capaz de pregar para um público de 10.000 pessoas, e as últimas fileiras conseguiam ouvir claramente o que ela dizia. Sua voz era doce e também calma. Transmitia um fervor inigualável. A maioria de suas mensagens era sobre religião prática. Em uma de suas viagens, em Ohio, o casal White foi convidado a ministrar o triste funeral de uma criança.
De repente, Ellen teve uma de suas mais importantes visões. Ela viu o grande conflito entre Cristo e Satanás, que se estendia desde a rebelião no céu até o fim dos tempos. Ela recebeu a recomendação de escrever o que tinha visto, porém, 2 dias depois, na viagem de volta para casa, ela viu um passageiro misterioso no trem, que não havia embarcado com os passageiros. Quase morreu sufocada e passou alguns dias de cama. Deus lhe mostrou que foi Satanás que tentou tirar a sua vida por causa da importância da revelação que havia recebido. Em 1958, Ellen publicou um livro de 209 páginas chamado Dons Espirituais, a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Esse material seria anos depois expandido na série O Conflito dos Séculos, contendo o Grande Conflito e outros livros. Em seus primeiros anos, havia preconceito por parte dos adventistas para organizar uma igreja. Muitos diziam que isso seria voltar à Babilônia. Porém, com o crescimento do movimento, a organização se tornou necessária para legalizar as propriedades da igreja, para a sistematização de dízimos destinados ao sustento de obreiros. No ano de 1860, os grupos milleritas, guardadores do sábado, escolheram para si o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. A partir daí, foi formada a Associação Regional dos Adventistas de Michigan. No dia 21 de maio de 1863, a igreja se organizou oficialmente com a adesão de 3.500 membros. Assim que a igreja se organizou, havia a necessidade de mostrar ao mundo qual deveria ser o estilo de vida do povo de Deus, e isso era urgente, pois no século XIX as condições de saúde ainda eram muito precárias. Predominava a grande ignorância em relação a doenças e como preveni-las. Nesse contexto, no dia 6 de junho de 1863, Ellen White recebeu a primeira das 4 visões da mensagem de saúde. O que foi mostrado a Ellen em visão era bastante diferente dos conceitos sustentados em sua época. Quando Henry White foi acometido de pneumonia, antes de falecer, um médico adotou um tratamento usando drogas venenosas. Tiago White trabalhava incansavelmente para que a verdade fosse transmitida ao maior número de pessoas. Acumulou cargos como de presidente da Associação Geral, da Comissão Diretiva, da editora Review and Herald e logo depois o de editor da revista Reformadores da Saúde. Com 44 anos, sofreu um derrame cerebral. Ele precisava de descanso mental e físico, mas não queria parar. Seu estresse e nervosismo o levou a uma série de doenças que o conduziram várias vezes à internação. Em 1866, foi votada em uma assembleia da Igreja Adventista a criação de um Instituto de Saúde em Battle Creek. Com mais esta instituição, quando Tiago recobrou sua saúde, foi designado como diretor do Instituto de Saúde. Nesse período, ele estava com a ideia de instituir uma escola adventista. No dia 3 de junho de 1872, começou a funcionar a primeira escola adventista em Battle Creek. Com 12 alunos e um professor, esse foi o começo do forte ministério educacional adventista que alcançaria o mundo todo. 3 anos depois, foi aberta a primeira faculdade. Relutante, porém convicto por advertências de sua mulher, Tiago decidiu entregar seus cargos, com exceção da edição da Review. Mas no dia 6 de agosto de 1881, depois de uma febre alta, dores na espinha dorsal e fortes calafrios, Tiago White veio a falecer. Ao lado da forma adormecida do esposo no serviço funerário, embora privada de sua companhia e assistência, Ellen White prometeu a si mesma avançar na obra que lhe fora confiada. Para que Jesus voltasse logo, a mensagem do Evangelho deveria ser levada ao mundo inteiro. Por aqueles dias, a irmã White teve uma visão, orientando a igreja a expandir a obra adventista em todos os continentes do globo. Em outra visão, Deus lhe mostrava muitas editoras nos países ao redor do mundo, imprimindo a mensagem de esperança. Depois da morte de Tiago, Ellen passou a viajar e escrever ainda mais. Com 58 anos, ela já havia atravessado os Estados Unidos cerca de 24 vezes. Também recebeu o convite para visitar as missões
missões europeias. No começo ela relutou um pouco por causa de sua saúde, mas seu filho William lhe deu ânimo e coragem e a fez lembrar-se de como Deus tem cuidado de seus filhos, mesmo em meio às dificuldades. Assim, no outono de 1885, Ellen e seu filho William embarcaram para a Europa, onde passariam pela Inglaterra, pela Basileia na Suíça, que era a sede da obra na Europa, pela Alemanha, França, os vales valdenses da Itália, Dinamarca, Noruega e Suécia, até o verão de 1887. Em Basileia, na Suíça, Ellen percebeu que aquele lugar lhe era muito familiar, o que lhe ocorreu também ao visitar outros lugares, como os vales da Itália. Apesar de nunca ter estado lá, eles haviam sido mostrados a ela em visões sobre a Idade Média. Também a Suíça e a Noruega ela reconheceu como países da visão que ela teve sobre as editoras ao redor do mundo. Mesmo tendo sempre o apoio de seu filho, Ellen sentia falta de seu esposo com seus conselhos. As orientações dadas por Ellen White aos obreiros europeus contribuíram muito para o avanço da causa de Deus. Alguns meses depois da volta de Ellen aos Estados Unidos, em 1888, ela participou da Assembleia da Associação Geral em Minneapolis. Por causa do esforço em restaurar a lei de Deus, a igreja adotou um rumo legalista do Evangelho. Durante a Assembleia, os pastores Waggoner e Jones enfatizaram a justificação pela fé na graça de Cristo, apresentando argumentos bíblicos. Ellen White disse que a compreensão apresentada pelos pastores na Assembleia era a luz de Deus. Porém, os líderes da igreja rejeitaram as mensagens e os conselhos da senhora White. Embora a igreja tenha aceitado essa importante verdade tempos depois, a rejeição naquela época causou prejuízos para a igreja. Em 1891, foi apresentado um pedido a Ellen White para que ela ajudasse no avanço da obra adventista na Austrália. Ela atendeu ao pedido e, junto com seu filho William, viajou para esse continente. Logo nos primeiros dias de sua estada, Ellen percebeu a urgência de se construir um sistema educacional no país para os filhos adventistas e para o preparo de missionários. Deus mostrou a ela que uma propriedade rural e bem afastada seria a melhor opção para o empreendimento. Foi nesse contexto que os adventistas conseguiram comprar a propriedade de Avondale, que possuía um bom tamanho, onde foi construída uma escola que seria um modelo para a obra educacional adventista. Ellen comprou alguns hectares ao norte da propriedade. Naquele espaço cultivou árvores frutíferas, uma horta e reservou um espaço para as vacas. O objetivo do sítio era atender a comunidade com alimentos e ensinar como cultivar a terra. Nem havia começado devidamente a obra educacional em Avondale e já se faziam planos para começar o trabalho médico missionário. Logo, os irmãos da Austrália conseguiram construir um sanatório. Apesar de seu grande empenho na missão, viajando, pregando e visitando, a Sra. White encontrou tempo para escrever muitos artigos e seus livros, como O Maior Discurso de Cristo e Parábolas de Jesus. No ano 1900, com 73 anos de idade, Ellen recebeu uma visão que mostrava que a igreja nos Estados Unidos sofria uma grande crise teológica provocada pelo fanatismo. Esse fato a deixou angustiada. Foi então que seu anjo assistente lhe disse que era a hora de voltar para a América. Não foi fácil para Ellen e seu filho William deixarem a Austrália, pois a missão deles estava no auge. Mas Deus, cujos olhos vigiavam sua obra como um todo e que conhece o futuro, sabia a necessidade da presença de Ellen nos Estados Unidos. Em uma visão, Deus a deixou tranquila. Ele mostrou que já tinha preparado um refúgio, onde ela passaria seus próximos anos. E depois de aproximadamente um mês de viagem, finalmente retornou à América. Ellen White se estabeleceu na cidade de Santa Helena, Califórnia. Ela viveria nesse lar aconchegante durante seus últimos 15 anos. O ambiente foi escolhido por ser quieto, repousante e propício para sua obra de escrever livros. Em 1901 aconteceu a Assembleia da Associação Geral no Tabernáculo de Battle Creek. Ao começar, Ellen foi chamada à frente e apresentou uma solene mensagem para os líderes. Percebeu-se que era necessário reorganizar a estrutura da igreja, para que departamentos que até então eram independentes, como a obra médico-missionária, a escola sabatina e as publicações,
se tornassem oficialmente departamentos da Associação Geral. Também dividiram a liderança em uniões e associações ao redor do mundo. A maior crise enfrentada nos primeiros 60 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e do ministério de Ellen White foi a crise do panteísmo iniciada pelo Dr. Kellogg. Os panteístas não creem que Deus é um ser pessoal e creem que ele seja uma essência misteriosa que está presente em toda a natureza. O hospital de Battle Creek, dirigido pelo Dr. Kellogg, passou por grandes problemas administrativos e estava à beira da falência. Na manhã de 18 de fevereiro de 1902, veio a Ellen uma trágica notícia. O hospital de Battle Creek havia sido destruído por um incêndio. Aproximadamente um mês depois, a Review and Herald sofreu um incêndio. E a linotipia do livro do Dr. Kellogg, chamado Templo Vivo, que estava pronta para impressão, foi destruída pelas chamas. 3 meses antes do ocorrido, Ellen escreveu ao diretor da Review: Tenho até medo de abrir a Review, temendo ver que Deus tenha purificado a editora pelo fogo. A editora estava imprimindo livros seculares que continham assuntos que feriam a filosofia cristã. Na Assembleia da Associação Geral de 1903, foi dedicado um dia para a ponderação da filosofia panteísta crescente entre os admiradores de Kellogg. Era necessário dar um ponto final a essa história. No momento mais crítico dessa luta, Deus enviou a sua mensagem por meio de Ellen White ao presidente e alguns líderes adventistas panteístas. Em seus últimos 15 anos de vida, Ellen White recebeu várias de suas 2.000 visões e sonhos. Com a expansão da educação cristã adventista e abertura de colégios, tornou-se oportuna a preparação de um livro sobre o assunto. Em 1903 foi publicado o livro intitulado Educação. Mesmo em idade avançada, testemunhas oculares recordam que Ellen White era uma mulher alegre e bem-humorada. Certa vez, uma enfermeira estava lhe dando um banho com sal para ativar sua circulação. Por engano, a enfermeira colocou açúcar na água. Ao perceber, Ellen exclamou quase rindo: Você está tentando me adoçar? Algumas vezes Ellen recebia uma visão para repreender alguém. Ela achava essa tarefa ruim e sempre tentava amenizar a repreensão com o seu carinho. Os vizinhos a conheciam como uma velhinha alegre que gostava de falar de Jesus por onde andava. Seu carinho e atenção pelos netos era notável, e ela sempre fazia pausas em seus intensos esforços literários para passar algum tempo com as crianças. Seus sermões eram poderosos e curtos, especialmente para que seus netos não se cansassem. Na manhã do sábado, 13 de fevereiro de 1915, Ellen White tropeçou e não podia levantar-se. O acidente era sério. O exame de raio-x revelou uma fratura no quadril e a Sra. White ficou durante 5 meses de cama e na cadeira de rodas. Suas palavras a amigos e parentes durante as últimas semanas de vida revelam um sentimento de alegria e o senso de ter realizado fielmente a obra que o Senhor lhe confiara. Mostram também a confiança de que a obra de Deus avançaria até seu triunfo final. Já muito debilitada e de cama, alguém perguntou à Sra. White se deveria haver outro profeta depois dela. Ela respondeu: Nem eu seria necessário se o povo tivesse se apegado a mim. Suas últimas palavras foram: Eu sei em quem tenho crido. Ellen White faleceu no dia 16 de julho de 1915, com idade de 87 anos. Foi sepultada ao lado do esposo no cemitério em Battle Creek, Michigan. Embora sua voz tenha silenciado e sua pena descansado, as preciosas palavras de instrução, conselho, admoestação e encorajamento sobrevivem até hoje para guiar a igreja remanescente até o fim do conflito e o dia da vitória final. Bom dia, vovó. Bom dia, querida. Outro dia, meu pai estava me falando de uma visão que a senhora teve. Parece que foi um caminho até o céu. Eu acho que foi sua primeira visão. Sim, querida. Estávamos muito tristes porque achávamos que Jesus iria voltar e ele não voltou. Deus quis me mostrar que ainda ele voltaria em breve
Então ele me levou a um lugar muito alto e eu vi um caminho longo e estreito que conduzia até a cidade celestial. Eu vi o povo de Deus caminhando nele e atrás deles uma luz bem forte que iluminava a passagem. O caminho era longo e difícil e muitos irmãos desanimavam, desistiam e até caíam, mas Jesus estava lá nos animando e se olhássemos apenas para ele, o caminho parecia fácil e calmo. Logo, nós vimos uma nuvenzinha branca. Nós sabíamos que aquele era o sinal da vinda de Jesus. A nuvenzinha se transformou numa grande nuvem de fogo com milhões e milhões de anjos. E lá estava Jesus para nos buscar. Ele ressuscitou os nossos amados que tinham descansado e todos juntos viajamos para o céu. Nós tentamos lembrar de nossos maiores sofrimentos, mas a glória da eternidade era tão surpreendente que nem conseguíamos lembrar e nós exclamávamos: Aleluia! É muito fácil chegar ao céu. Eu nem tenho palavras para descrever. Quando voltei da visão, tudo parecia escuro e triste. Mas quando eu contei para os meus amigos, a esperança despertou neles novamente. Jesus voltará logo, minha querida. Precisamos estar preparados porque somos parte de seu povo escolhido para levar esta mensagem ao mundo inteiro.